Olá, você que está em casa, eu sou o Vitor Lins e esse aqui é o Que Conta é Essa, que é o programa que discute aqui no YouTube e na internet como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Aqui comigo estou acompanhando aqui na banca o Vitor Crubelati, que é o economista aqui do Sindicato dos Auditores, do Sinafresp, e o nosso convidado especial é o André Biancarelli, que é professor da Unicamp. Antes da gente apresentar o nosso convidado, vou passar aqui a palavra para o meu convidado de banca dar uma saudação. Fala aí, Vitão. Bom, Vitor, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado, professor, pela presença também. É bom rever você depois de tantos anos, né? Fui aluno do professor Biancarelli no Instituto de Economia da Unicamp e eu acho que esse papo vai ser bem proveitoso. Então, espero que seja proveitoso para você também. Legal. Para apresentar o nosso convidado, vou ler um texto aqui, porque ele fez muita coisa nessa trajetória. O André Martins Biancarelli, possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele é professor livre docente da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica, o SECOM. Também tem experiência na área de economia, com ênfase em economia brasileira, balanço de pagamentos e finanças internacionais. Foi Opa, café. Chegou. Eu vou só pedir um favor aqui, se puder ter um adoçante, porque eu não estou podendo me dar esse luxo. Ele foi diretor associado do IE Unicamp, que é um Instituto de Economia, e editor da revista de Economia e Sociedade e coordenador da Rede D. Entre 2019 e 2023, foi diretor do Instituto de Economia, o IE Unicamp. Professor, a gente estava conversando ali um pouquinho antes, tomando um café, e até falei, né, não vamos gastar o assunto todo não, vamos deixar para usar um pouquinho no microfone. Me conta um pouco dessa trajetória toda. Quem que é o André Biancarelli? Bom, antes disso, deixa eu agradecer aqui ao Vitor Crubelati, que de fato foi meu aluno, entrou em contato aqui, a satisfação está aqui, e a você também, que eu tô conhecendo hoje, Vitor Lins. É um prazer, obrigado pelo convite para a gente poder conversar um pouco aqui sobre diversos assuntos que tocam aí a temática mais específica aqui de vocês. Bom, minha trajetória é essencialmente acadêmica, né? Eu, como você disse, entrei na Unicamp há mais de 20 anos, mais de 20, e não saí mais. O tempo passa, né? O tempo Voa. passa. Mas ao longo desse tempo, além de ser, como você também falou, além de ter cumprido aí os degrauzinhos da carreira acadêmica, de graduação, mestrado, doutorado, professor desde 2006, sempre dedicado a temas macroeconômicos, mas disciplinas as que eu mais me dediquei foram as de economia internacional e as de economia brasileira. E também já dei aula de economia do setor público também, que diz mais respeito diretamente a vocês. Acabei, pelos caminhos e descaminhos da vida acadêmica, assumindo algumas posições na estrutura burocrática acadêmica. Então, um pouco do setor público eu conheço por dentro também de como funciona. A universidade é parte do setor público, tem uma série de especificidades em relação a outras partes do setor público, mas também participei da gestão, participei e de alguma maneira participo ainda, né? Acabei de deixar de ser diretor de unidade, mas a administração da vida universitária, ainda mais de uma universidade pública no estado de São Paulo, ela também traz muitos ensinamentos sobre os temas aqui correlatos à atividade de vocês aqui. Legal, vou passar para a primeira pergunta, depois o senhor respondendo, a gente passa para um comentário do Vitor. Bom, você especializou muito, né, entendeu a fundo a crise de 2008. Então vamos lá, nossa primeira pergunta é, como que você descreveria a crise de 2008? Passados mais de 10 anos, né, quase 20 anos depois, quais são os legados? Tem efeitos? Tiveram aprendizados? O que persiste? Bom, eu começaria respondendo um pouco da minha relação pessoal com esse episódio, né? Eu defendi minha tese de doutorado em novembro de 2007. E a tese tem como grande tema ciclos financeiros internacionais, a oscilação cíclica entre fases positivas e negativas para financiamento externo de países como o Brasil, os impactos disso na economia brasileira. E a gente vivia 2007 o auge de um ciclo, de uma fase de cheia, eu chamo de fases de cheia e de seca, né, na liquidez internacional.
E a gente vivia uma espécie de auge em 2007. Já tinha alguns problemas, tinha umas nuvens no horizonte, mas o céu ainda era de brigadeiro. E veio essa crise, que começa, no fundo, ela dá as primeiras manifestações de problemas em março de 2008, com a falência de um fundo, um banco, agora o nome exato eu tô esquecendo. Não sei, não foi aquele Brothers? Lehman Brothers é o auge da crise, Tá que bom. é setembro de 2008. Você tá falando antes, né? Antes, em março, Quando começou a fumaça. um fundo de investimento, um grande banco, acho que é o BNP Paribas, é obrigado a incorporar para dentro do seu balanço algo que era um fundo de investimento que era patrocinado pelo banco, mas estava meio fora do balanço. Isso faz parte um pouco da opacidade do sistema financeiro, que foi um pouco revelada pela crise e é uma das fontes dos problemas. Então, esse problema nesse fundo é o primeiro sinal amarelo que alguns viram e para mim, que perguntei se era o Lehman, porque só muito depois que ia chegar. Uhum. Então, porque, e aí começando, pensando, então só para arrematar, a coisa da minha relação é isso, a crise de 2008 é uma manifestação muito aguda de um aspecto que é constituinte do capitalismo e do capitalismo globalizado, financiarizado das últimas décadas, que é justamente essa oscilação marcada, a oscilação nas condições econômicas e particularmente financeiras globais, muito pautadas por problemas ou por soluções financeiras, tá? Então, a partir dali, inclusive na literatura, nos debates acadêmicos e não acadêmicos internacionais, esse aspecto cíclico da oscilação de fluxo de capital virou uma opinião consensual. Pouca gente chamava atenção para isso. Então, a crise também revelou essa natureza cíclica. Mas pensando na crise em si, a gente costuma dizer que a crise tem causas imediatas e causas mais gerais, mais estruturais, né? A causa imediata da crise é um problema financeiro que teve várias crises financeiras antes daquela e terão várias outras, talvez não de intensidade tão grande quanto aquela, mas uma crise financeira sempre é mais ou menos o mesmo roteiro geral e alguns fatores específicos. Ela significa uma fase de otimismo em que crédito ou outras formas de financiamento são expandidas, são estendidas para o que a gente chama meio de regiões perigosas, né? Você está estendendo relações financeiras para envolvendo atores cujas condições de cumprir com o contrato financeiro vão ficando cada vez mais arriscadas. Mas o ambiente geral de confiança, do que os economistas chamam de reduzida aversão ao risco, ele vai autorizando esse tipo de expansão financeira. O autor de referência para isso, que inclusive foi revalorizado e foi redescoberto, lá a gente na Unicamp não teve redescoberta não, porque ele já fazia parte do currículo, é o Minsky, Hyman Minsky, um economista pós-keynesiano, talvez o melhor dos pós-keynesianos, americano, falecido nos anos 90. Mas a ideia é então que o crédito atinge, se expande e atinge contratos financeiros que em condições menos otimistas não seriam autorizados, né? E neste caso, o que tem de específico? Que o estopim da crise foi a expansão do crédito imobiliário nos Estados Unidos. Ó, o nosso programa aqui é para o público em geral, então vamos bem no beabazinho. Beleza, você entrou agora que é no crédito, eu não estou querendo interromper não, só para continuar. Essa em particular foi do imobiliário, mas até então, antes de você falar a palavra imobiliário, você estava descrevendo uma crise qualquer do capitalismo. Exato. O que é o ciclo financeiro descrito pelo Minsky? Você tem épocas, em geral, de taxas de juros baixas, otimismo sobre o funcionamento da economia no futuro. Quando você está otimista que a lucratividade de projetos vai ser grande, às vezes eu tenho um projeto, pode ser em qualquer área, e eu não consigo crédito, porque a taxa de retorno que eu projeto não é suficiente para pagar o custo do financiamento. Mas como tem uma onda de otimismo e como tudo no capitalismo é expectacional, está dando certo um determinado setor e aí o projeto, o estudo de viabilidade econômica, etc., projeta uma taxa que é suficiente para pagar o financiamento. E ao mesmo tempo, em geral, você tem épocas de taxas de juros comandadas pela taxa de juros oficial e que se espalha pelo sistema muito baixas. Então, um encontro entre projeções otimistas de lucratividade e de rentabilidade de projetos e taxas de juros cadentes na economia como um todo, geralmente provoca expansões do crédito das relações financeiras. E a depender da intensidade disso, se caracteriza uma bolha financeira, que é um crescimento exagerado, muito concentrado no tempo. Mas já houve a primeira grande crise
estudada e descrita por um historiador dessas coisas, é a crise das tulipas holandesas no século XIX, etc. Especulação. Foi a primeira crise. Não, então, Que certamente não foi a catalogada. primeira, mas tem um livro, Manias, Pânicos e Crashes, do historiador chamado Kindleberger, que ele descreve essa como uma primeira paradigmática. Mas é isso, você vai fazendo projeções de rentabilidade autorizadas por uma época de otimismo, e que depois elas têm que ser revistas, têm que ser reavaliadas de maneira mais ou menos bruscas, meio drásticas. E neste caso, e geralmente o sistema imobiliário, financiamento imobiliário, preços de imóveis são suscetíveis a esse tipo de especulação, de ondas, de ciclos de preços. Mas o que teve de específico nesta? Tem uma onda de aumento do preço dos imóveis nos Estados Unidos como um todo, mas o que teve de específico foi um movimento que ele tem até uma raiz do ponto de vista social interessante, política interessante, que foi a extensão do financiamento imobiliário nos Estados Unidos para uma faixa da população muito pobre sem direitos, muitos imigrantes. Isso na literatura, até de maneira um pouco pejorativa, conhecido como ninja, que era no income, no jobs, no assets. No jobs or assets. Então fica ninja, né? É aquela coisa quase que guediana, dizer assim, ó, quando até empregada doméstica tá pegando no aeroporto, as coisas estão prestes a dar mal. Mais ou menos, porque era o sujeito americano, às vezes até era um imigrante que não era reconhecido, né? Ele não tinha autorização para estar lá, mas independente disso, a pessoa sem emprego, sem qualquer ativo e sem renda, comprovação de renda. Tipicamente essa pessoa tem muita dificuldade para ter crédito, quanto mais um crédito imobiliário, que geralmente é um volume grande. Mas qual que é a mágica aqui? É que o sistema de financiamento à habitação nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, que sempre foi baseado no crédito bancário, a Caixa Econômica especializada, tal, o Minha Casa Minha Vida, etc. Lá é um financiamento imobiliário tipicamente de mercado. Tem mercado secundário para negociação de hipotecas. Hipotecas é um título que você emite, você se compromete a pagar o crédito que o banco ou uma financeira qualquer te dá para comprar uma casa, e você assina um papel e esse papel começa a ser negociado no mercado secundário. Só que uma coisa é você negociar um papel de alguém que já tem 10 casas e está comprando mais uma, ou que tem o melhor emprego do mundo, ou que já é muito rico. Outra coisa é o migrante ou o trabalhador muito pobre que morava no trailer. Tem pouca favela nos Estados Unidos, as pessoas moram no trailer. E pagava ali uma quantia X de aluguel pelo trailer, péssimas condições de trabalho. Vem lá um vendedor terceirizado também de financiamento com uma pastinha e te oferece, olha, eu vou te dar aqui um crédito para você, ao invés de morar no trailer, você vai morar naquela casa. Eu vou comprar aquela casa para você, eu vou te dar o dinheiro para comprar a casa. Não, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa de nenhum dinheiro. E nem precisa comprovar nada. Não, sem comprovação de renda, sabe? Isso acontece. Ele quer a comissão dele, né? Não, então, a tarefa dele é vender. Só que quais são as condições de pagamento daquele papel? Ele emite o papel e se compromete a pagar. E aí a história é importante, por isso que se chamava dessas hipotecas que ele emite de subprime. Subprime é um neologismo para dizer que é de má qualidade. Subprime é igual chamar de carro seminovo, né? Carro seminovo é carro usado, mas tudo bem. Hipoteca... Subprime. Oi? Semi-luxo, né? Semi-joias, tem isso também, né? Seminovo. Eu tô dando uma volta muito grande, mas para dizer o seguinte, esta hipoteca que o sujeito, que antes não tinha casa, não tinha onde morar, que pagava um determinado aluguel, ela tem uma probabilidade de não ser paga muito grande. E como é que isso viabiliza isso? Como a taxa de juros é muito baixa, e como o preço das residências está em ascensão, o sujeito tinha um esquema de pagamento das prestações, digamos assim, do empréstimo e até das taxas de juros do empréstimo, que ele era muito interessante, porque eram os esquemas 2 mais 28, 3 mais 27. Que são esses números? Por favor, ajuda a gente aqui. Me ajuda. Nos 2 primeiros anos, o empréstimo é de 30 anos, como é típico de 30 ou 40, tá? Como é típico de um financiamento imobiliário que, por natureza, é longo. Mas nos primeiros 2 anos, a pessoa não paga o principal e às vezes não paga nem os juros. Uhum. Paga uma fração muito pequena de juros. E às vezes a parcela que ele pagava desse empréstimo era muito menor do que o próprio aluguel que ele pagava. E a pessoa, racionalmente ou não, faz a conta. É melhor morar 2 anos numa casa legal e quando eu não conseguir mais pagar, quando começar a ter que pagar o principal, eu volto pro aluguel, alguma coisa assim. Só que o que aconteceu? Isso eu estou falando de 2001, 2002, 2003 até 2007, 7, 8.
O que aconteceu é que quando a pessoa fosse começar a pagar o principal da dívida, que aí a parcela ia subir muito, a casa dela, que ela comprou por 100, já está valendo 180, ou seja, o colateral subiu de preço. Vale a pena ela vender. Não, Já. então, mas ela não vende, porque ainda não é dela, está começando a pagar. Mas o colateral, que é o valor do imóvel, subiu bastante de preço e a taxa de juros de mercado caiu. O que acontece? Ela refinancia. Então ela entra, era 2 mais 27, mas daí entra, 2 mais 28, entra em outro período de 2 anos. E nisso você tem, do lado do tomador de A crédito... pessoa morou de graça quase, Na verdade, preço baixíssimo, 4 anos. Isso, mas qual que é a mágica? Uma hora vai chegar os pagamentos. E aí vem o outro lado, isso do ponto de vista. Então isso é um pouco de democratização do crédito imobiliário. O problema é que nos Estados Unidos, esse papel, que ele continua sendo uma dívida de longo prazo, com uma probabilidade de dar problema no esquema de pagamento ao longo de toda a maturidade muito grande, muito grande. Ninguém vai querer comprar. E o que é a política habitacional, digamos assim, social nos Estados Unidos? É organizar, com o apoio do Estado, um mercado secundário de títulos, de hipotecas, de pessoas de renda baixa. Então o Estado faz o mercado, ele compra e vende. Ele dá liquidez a um mercado que, se fosse depender de compradores e vendedores desses papéis, não haveria. Então tem isso, tem esse lado. Aí o que aconteceu foi que os grandes bancos, às vezes de maneira explícita ou às vezes de maneira escondida no balanço, com veículos ali, esses veículos especiais que estavam meio escondidos, eram patrocinados, etc., começaram a carregar esses títulos. Porque como é muito arriscado, eles embutem uma taxa de rentabilidade muito alta. Enquanto durou 2 fenômenos, a taxa de juro americana, em geral, muito baixa, e os preços das casas, dos imóveis em geral, em ascensão, esse esquema funcionou. A partir do momento em que o ciclo de preço de imóveis começa a reverter e a taxa de juros, as condições financeiras em geral começam a apertar um pouco, os cidadãos, esses que começaram a ter que pagar o principal, já não conseguiam mais refinanciar. E aí começou a dar problema no esquema de pagamentos disso. Bom, só a título de curiosidade, em 91, o preço médio dos imóveis nos Estados Unidos era de $120 mil. 10 anos depois, um aumento de 38%, ele foi para 165 mil. 6 anos depois, 2007, um aumento de 56% para 257 mil. Então, um aumento expressivo, né? O que explica um pouco essa necessidade de refinanciamento por parte das pessoas que haviam adquirido esses subprimes. Bom, um ciclo de aumento de especulação imobiliária já teve vários. Inclusive, o período antecedente à crise de 29, foi um estouro de bolha financeira, o mais famoso da história, também envolveu uma bolha imobiliária na Flórida, etc, etc. Isso já aconteceu várias vezes e vai acontecer de novo. O problema é que dessa vez tem 2 ingredientes novos. O acesso a casas próprias para uma parcela da população dos Estados Unidos que não tinha acesso, baseado num sistema de crédito que ele tem muita dificuldade de se viabilizar justamente pelo risco altíssimo. E aqui não é juízo de valor sobre as pessoas, são condições de pagamento. E aí, então, o que é específico é isso e a estrutura financeira, ou o esquema quase que de pirâmide financeira, que foi articulado para fornecer o crédito para uma população que, em grande parte, não iria pagar o crédito. Como você explica essa mágica? Aí que vem o desenvolvimento financeiro das relações financeiras entre a instituição que está oferecendo esse crédito, que vai ser quem entrega o dinheiro na mão da pessoa e recebe o papel que ela assinou. Naquele papel está escrito: me comprometo a pagar nessas e nessas condições. Se eu não pagar, o que acontece? Executa o colateral, a casa volta a ser da financeira. Para a financeira também é um bom negócio. O sujeito morou na casa durante 2 anos, pagou ali alguma coisa, mas se ele parar de pagar quando começar a pagar o principal, a financeira retoma a casa num valor muito maior, porque está subindo o preço da casa, né? Então valorizou a casa. E aí ele passa para outra pessoa e por aí vai. O problema é que esse papel que a financeira pegou, ele geralmente não carrega ao longo dos 30 anos. Ele vende para outra pessoa e aí tem um mercado secundário organizado. Como as taxas de juros em geral nos Estados Unidos, em resposta à crise da nova economia em 2001, atentados terroristas, etc., os Estados Unidos passaram por um período bem longo de taxas de juros muito baixas. Então, a rentabilidade, em geral, no mercado financeiro americano estava baixa. Os bancos, numa estratégia competitiva, que é normal, começaram a procurar coisas um pouquinho mais arriscadas para ganhar um pouquinho mais. E aí a gente está falando de
taxa de rendimento na segunda casa, depois da vírgula, já faz diferença. Valia a pena correr o risco. Neste ambiente de otimismo e de taxa de juros baixas e de preços dos imóveis subindo, mais e mais agentes financeiros que não se envolvem em coisas tão arriscadas começaram a se envolver. Mesmo que de uma maneira, digamos assim, um pouco disfarçada, um pouco protegida. E aí você tem uma teia de relações financeiras que estava, em primeiro lugar, muito opaca. Você olhava o balanço dos bancos, os auditores não conseguem perceber, porque está tudo escondido. Eram as chamadas operações fora de balanço. E, em segundo lugar, muito entrelaçada por uma característica das finanças. E aí já estou entrando no terreno que não é específico dessa crise. É um terreno mais estrutural, de causas. Essa foi chamada da crise da securitização das relações financeiras. E aí é um aspecto estrutural do capitalismo americano e global dos anos 80 para frente. Por isso que é uma crise que marca uma época. O que é securitização? Securitizar é, tecnicamente, você transformar relações financeiras tradicionais. Qual que é uma relação financeira tradicional? Eu preciso comprar uma casa, um carro, fazer alguma coisa, até dar conta das minhas despesas do mês. O banco me dá um crédito, né? Eu tenho crédito, pode ser o cheque especial, pode ser o crédito imobiliário, o crédito comprar uma geladeira em 10 vezes, etc. Isso é crédito. Eu tenho um poder de compra ampliado por um adiantamento de poder de compra pelo banco e o meu compromisso é com esse banco. Chegou na data de vencimento, eu pago. Então aí você tem dois agentes, né? Na teoria se chama o agente superavitário, que é o banco, e o agente deficitário, aquele que quer gastar mais do que ganha e aquele que quer gastar menos, né? O banco oferece. Esse é o crédito tradicional. O que é securitizar? É a relação direta, porque o banco, teoricamente, o banco pode inventar crédito, né? Ele não precisa de que alguém deposite, mas ele está ali no papel de intermediário. A relação securitizada é aquela que ou a empresa, isso não serve para pessoas físicas, a empresa, ao invés de tomar um crédito no banco, ela lança direto papéis no mercado. Pode ser ações, pode ser debêntures, títulos negociáveis em mercados. Security não tem a ver com segurança, tem a ver com título. Titularização seria uma boa tradução para isso. Ou a empresa se financia diretamente, emite papéis e o dia que ela tiver que pagar aquela dívida, ela não sabe para quem ela vai ter que pagar, porque existe um mercado secundário organizado. Ou a securitização também pode ser o banco que me deu o crédito, ele se livra daquele empréstimo. Ele emite títulos com base naquela garantia de pagamentos. Era isso que os bancos que acabavam comprando aquela hipoteca subprime faziam. Repassavam aquilo para frente. Emitia outro título. Esse era o negócio, né? Era vender Exato. isso, né? O que é esse negócio? E aí tem várias camadas, várias rodadas dessa. Você espalhar o risco, que é altíssimo, de uma pessoa que não tem nem renda, nem ativos, nem trabalho, o empréstimo de longo prazo. Essa pessoa, o risco dela não pagar é muito alto. E, portanto, a taxa de rendimento é muito alta. Mas, se ficar todo esse risco concentrado num agente, esse agente não vai conseguir ele próprio se financiar, porque está muito arriscado. E aí você tem uma separação, um fatiamento, parece chama de fatiamento, slice. E você vai espalhando. A ideia, que é uma propriedade estatística usada em finanças, de que se você diversificar o risco, você espalhar um pouquinho daquele risco para um monte de carteira, vai ficar um risco de cauda que nunca vai acontecer. Então, se todo mundo correr um pouquinho do risco, todo mundo ganha os benefícios de um risco maior. A gente inventa uma coisa que vai dar errado e dilui num bolo de coisas que vão dar certo. Pronto, Exatamente. Aí ganhei aquele dinheiro que nunca era para existir. Se um monte de gente correr um pouquinho do risco, esse risco fica diluído. Isso é uma máxima do mercado financeiro, sabe? Diversificação de riscos. Mas o que aconteceu foi que esse risco foi espalhado, mais e mais agentes começaram a correr parte do risco e as relações financeiras, pelo processo de securitização, então securitizar é você espalhar os credores e mudar de mãos muito rápido. Esse risco estava espalhado, ele não estava só diversificado, espalhado e pouco transparente, porque também tem essa característica. E se você acrescentar bancos, fundos de investimento arriscados ou não tão arriscados, companhias de seguro, porque cada operação dessa também tem seguro. Uhum. Conforme um fundo que eu comentei, do BNP Paribas, em março de 2008, revela, olha, eu tive que reconhecer que eu era patrocinador, é como se fosse um filho não reconhecido, assim, então, que me desculpem a analogia, é um pouco de mau gosto. Eu trouxe para dentro do meu balanço um fundo lá nas Ilhas Caimã, que era de altíssimo risco, que não estava no meu balanço, porque ele não é minha propriedade. Mas ele fechou. Era muito rentável. As empresas só colocavam lá sobras de caixa que elas não iriam precisar,
que corre muito risco, mas rende muito. E aí um fundo desse, acho que era do BNP Paribas, fechou e o BNP Paribas, no seu balanço trimestral, teve que reconhecer, olha, eu vou ter um prejuízo aqui que não estava à vista porque esse fundo XYZ era de minha propriedade, era de meu patrocínio e entrou no meu balanço. E aí gera um sentimento de desconfiança, de pânico. Por quê? Se o BNP Paribas, que não é um banco qualquer, teve que admitir, ele está envolvido nessa coisa. E o que era esse fundo? Lastreado em hipoteca subprime. Tinha ali, era o pagamento daquele sujeito que vai deixar de pagar no futuro, enquanto ele está pagando, aquele cara está recebendo. Mas aí parou de pagar, porque chegou no 2 ou no 3. E trouxe para dentro dos bancos. E esse banco tem inter-relação financeira com vários outros. Então, esse banco teve dificuldade de se financiar. Mas isso vai sendo administrado. Até que chegou em setembro de 2008, um grande banco de investimento. O que é um banco de investimento? O BNP Paribas não é um banco de investimento, acho que é um banco universal. O Lehman Brothers era. Um banco de investimento é aquele banco que emite, capta dinheiro longo e aplica longo. Então, não é um banco de varejo. Você recebe pagamento, você tem conta corrente, etc. Esse banco também, nesse sistema, teve que revelar prejuízos enormes e, ao contrário do que geralmente acontece, a autoridade regulatória americana resolveu não intervir, não socorrer o Lehman Brothers. Deixa ele quebrar. Não. E isso, aí foi o colapso. Por quê? O Lehman Brothers quebrou e quando você quebra uma instituição financeira daquele tamanho, que na linguagem da teoria financeira chama de sistemicamente importante. Por que ele é sistemicamente importante? É porque ele tem relações de crédito e débito com muitas outras organizações. Revelou-se que um nó daquela teia muito... Uma interdependência super complexa, né? Super complexa e muito opaca. Essa é a questão. Quando que a coisa vem à luz? Você não consegue mapear os transbordamentos, né? Exato. E aí, por isso que é injusto, socialmente é muito injusto, mas uma atuação muito decisiva de socorro ao sistema financeiro, ela é o caminho natural. E ali o Fed, as autoridades americanas ali, em setembro de 2008, piscaram. Resolveram, digamos assim, aplicar uma lição. Correram riscos demais, agora arquem com prejuízo. Só que aí o prejuízo que era localizado naquele negócio se espalhou para tudo. No fim, o custo do socorro financeiro foi muitas e muitas vezes maior, porque aí era o sistema financeiro que estava em risco de colapso. Porque tem outro aspecto só nesse plano mais geral que é interessante dizer, é que essas relações, a minha exposição a tal tipo de ativo arriscado é de 5% do meu balanço. É aos preços de hoje. Tudo nas finanças contemporâneas é marcado a mercado. Então, o valor da dívida que você tem comigo, hoje é um, amanhã pode ser outro, muito maior ou muito menor, dependendo das avaliações que se faz disso. Neste momento, ao mesmo tempo que o valor das casas começa a cair, o valor das dívidas sobe muito. É tudo muito relativo. E o risco, o custo que se cobra para emprestar para tomadores arriscados sobe muito. Então, digamos assim, tudo de ruim acontece ao mesmo tempo. O valor de mercado dos bancos cai, o valor do capital dos bancos marcado a mercado despenca, trava basicamente o mercado interbancário, o dinheiro que os bancos emprestam e tomam emprestado entre si, e você tem um colapso ali a partir de setembro até o começo de dezembro de 2008, você tem um colapso. Foi o momento da história financeira contemporânea mais grave que você teve nas relações financeiras, que aliás deixaram de ser só americanas, porque tinha bancos de outros países, eu comecei dizendo de um banco francês, mas particularmente bancos americanos, europeus e britânicos estavam muito envolvidos naquele negócio ali. Então eles estavam correndo risco, mesmo que às vezes até os seus diretores não soubessem, porque isso é muito capilarizado e é muito terceirizado. Quando você falou do risco, o Vitor estava rindo ali. Qual que é o comentário? Não. Comentário nenhum. Eu tava achando Esse vai dar errado, né? Não é que não tem como, né? Mas e só para agregar, na Inglaterra o banco que mais sentiu, acho que foi o Northern Rock, né? Foi o banco que sentiu primeiramente, que estava muito atrelado com esses títulos hipotecários, né? Então... E o Northern Rock, que era, ao contrário do Lehman, um banco de varejo, ou seja, um banco no qual as pessoas físicas têm conta corrente, sofreu uma coisa que é típica de crises financeiras,
clássica, corrida bancária. As pessoas fizeram fila para sacar o seu dinheiro. E aí não tem, né? Não tem o dinheiro. O capitalismo é feito para dar crise, tal qual a gente conhece, pelo menos? Não sei se ele é feito para dar crise, mas a crise faz parte de acordo com, digamos assim, as interpretações do capitalismo das quais eu mais me aproximo, a crise é um aspecto constituinte do capitalismo. Eu não preciso, daí tem uma discussão interessante, nem sei se vale a pena entrar aqui, quais são as explicações. Uma linhagem mais convencional vai dizer que teve falha de regulação. Tudo isso que a gente está falando é falha de regulação. Como é que você deixa uma coisa... Primeiro, como você deixa existir um crédito para quem não vai pagar. Por mais socialmente justificável que fosse, não era essa... Podia ter subsídio direto, né? Para dar uma casa própria, programa de casa própria, etc. Não. Como é que deixa? E segundo, como é que deixa aquele risco altíssimo se espalhar pelo sistema? Obviamente, aqui tem falha de regulação bancária, de supervisão, etc. Tem tudo isso. Mas você colocar a culpa da crise, seja na falha de regulação, seja em aspectos muito específicos, é uma ideia de que a crise só acontece quando algo extraordinário acontece. Muito famoso a interpretação do Greenspan, que foi durante muito tempo, antes disso, o presidente do Banco Central americano, a expressão que ele usava era a 100 years flood. É uma tempestade secular, é um evento que acontece uma vez a cada 100 anos. Ah, que bom, porque a nossa já foi em 2008, né? Então agora só em 2101, Exato, né? Exato, essa é uma interpretação. Então vai dar certo, né? É uma interpretação convencional de que uma catástrofe financeira só acontece quando algo muito extraordinário acontece, uma conjunção de fatores. Outra interpretação, na linha do que eu estava comentando, o Minsky, na verdade, a teoria dele, a grande contribuição, é dizer que um ambiente de estabilidade gera a crise, porque é um ambiente de confiança, de queda na aversão ao risco, as pessoas se sentem confortáveis, vão se arriscando muito, até que alguma coisinha reverte. Então me ajuda Você trouxe a discussão em abstrato, em tese e tal, mas vamos tentar trazer para quem, sei lá, tá ali rolando o feed e bateu na gente aqui. Para a pessoa que tá em casa, a pessoa que vive sua vida, ela entende assim, ó. Nós todos aqui acordamos, aí a gente almoça, trabalha, quem pega um ônibus ou quem pega um carro, não sei o quê, vive lá o dia. E alguém trabalha fazendo cama, construindo cama, alguém trabalha servindo a comida nos restaurantes, alguém trabalha dirigindo ônibus ou alguém trabalha enchendo a gasolina no posto. Tudo necessário para o nosso dia. Tem outras pessoas que não fazem nada disso, que estão em umas mesas com computadores e telefones e ficam ali conversando entre si. Tá tudo indo bem, tá tudo indo bem. Aí daqui a pouco um fala, não tá mais indo bem. Aí todo mundo começa a falar que não tá indo bem e quem tá lá servindo no restaurante, construindo cama, começa a ter problema. Que conta que é essa? É curioso você dar o exemplo de quem constrói cama, porque a expressão no debate americano dessa época, e sempre, na verdade, é como isso chega na vida do carpinteiro. Exatamente do carpinteiro, né? Como que você sai de um problema que é de Wall Street e chega em Main Street, né? Sai da rua do distrito financeiro e chega na rua principal. Como afeta a vida das pessoas? Você tem dois caminhos, né? Na verdade. E você tem dois níveis de relação. Como eu disse, é muito injusto você ter um pacote de socorro absolutamente gigantesco que custa alguns pontos percentuais do PIB para salvar, na versão até um pouco moralista, que chega assim, ó, vou salvar um banqueiro que fez o que não devia ter feito. É a socialização da perda, né? Isso, da qual o Brasil, a gente até pode conversar disso, o Brasil é campeão histórico de socialização de perdas. Aí, no caso, foi uma socialização de perdas gigantescas no coração do capitalismo. Na Inglaterra foi maior ainda até. Na Espanha, na Itália, na Irlanda. É basicamente uma estatização do sistema bancário, do sistema financeiro privado que estava quebrado. Você usa dinheiro do contribuinte, do carpinteiro, do marceneiro, para salvar o sistema bancário. Mas daí qual que é o cálculo? Que é difícil de fazer, etc. O custo de não ação nesse momento teve um aperitivo no Lehman. Porque daí o que você corre risco não é só o dinheiro dos tributos ou o dinheiro aplicado pelas pessoas. Não, mas eu nunca tive dinheiro em coisas arriscadas. A minha aplicação financeira é muito conservadora, nunca apliquei nem na bolsa, que a bolsa despenca, etc. O meu ali é a caderneta de poupança, etc. O que corre risco, e correu de fato risco nesse momento, é o sistema de pagamentos. É o entrelaçamento
entre as operações, digamos assim, à vista dos bancos. Então, o risco era você ter que ter uma ação de fato, de estatização completa do sistema financeiro, de socialização dos bancos. O que é, assim, para além da discussão, esse é um tema clássico na literatura financeira do chamado risco moral. Você ter uma garantia implícita de que se tudo der muito, muito errado, o Estado vai vir te salvar, Vai esticando a corda, né? te incentiva a ser mais arriscado, né? Esse é um dilema. O outro lado do dilema, então, existe o risco moral, o incentivo, mesmo que implícito, a pouca prudência financeira. O outro lado é, digamos assim, os custos efetivos da inação num momento de crise como esse. E isso imediatamente. Portanto, você tem não se pode falar em contas públicas de prejuízo, né? Mas você tem um gasto público, um uso monumental de dinheiro público para socorrer prejuízos financeiros privados. Agora, o sistema financeiro não é uma empresa de fertilizantes ou uma empresa de móveis, etc., cujo ciclo de relações produtivas, de pagamento, etc., esteja restrito a um setor. Ele cuida de sistema de pagamentos para tudo. Esse era o risco do colapso. Isso imediatamente. Depois tem as implicações deste momento agudo para a política econômica depois. E aí teve muito, muito impacto também. E aí parece assim que, de alguma forma, será que a gente... Fica parecendo que a gente é refém do modelo, porque se eu não salvar o banco, aí a dona Sônia vai mal também. Ok. Muito mal. Mas aí a gente é obrigado a ter que salvar o banco, né? Esse é o âmago da discussão do risco moral. Como que em outra época do capitalismo, quando você teve uma crise financeira de proporções, de potencial de estrago igual ou maior, como que o sistema, o capitalismo ocidental, entre aspas, resolveu isso, que foi a crise de 29? Qual que é a grande consequência, neste plano muito abstrato, da crise de 29? Uma regulação muito severa do sistema bancário americano, principalmente nos Estados Unidos, que foi ali. Aquela crise de 29 foi muito mais geograficamente localizada, porque o grau de interpenetração das relações financeiras internacionais naquela época era bem menor do que era agora em 2008. Mas o que é a regulação financeira que é anos 30 nos Estados Unidos, em consequência da crise de 29 e de todo o estrago, que é da Grande Depressão, etc. É uma compartimentalização muito grande. O sistema financeiro americano, até os anos 80, 90, ele era muito compartimentalizado. Uma empresa financeira que te dá o cheque especial não pode ser a mesma empresa financeira que vai captar o seu dinheiro para aplicar na bolsa. O CNPJ que te dá o seguro do carro não pode ser o mesmo que vai te dar o empréstimo para você comprar a casa. Porque você está misturando, dentro de um mesmo balanço, operações de prazo, de custo, às vezes até de moedas muito distintas. Era isso que era a regulamentação, o sistema financeiro segmentado. Então você tem banco de investimento, você tem corretora, você tem financeira, você tem banco comercial. Pelo menos esses 4 tipos. E, no caso americano, uma compartimentalização geográfica. Os bancos têm jurisdição estadual, ou às vezes 4 ou 5 estados, etc. A partir dos anos 80, mas principalmente dos anos 90, o que você teve foi uma desregulamentação total do sistema bancário americano. Que está na origem da crise também, porque você acaba misturando. E aí o meu banco que não tem nada a ver com isso, está envolvido no hipoteca subprime. Eu não vou deixar o meu dinheiro aplicado, seja na conta à vista, na conta corrente ou em aplicações mesmo, se eu soubesse que ele estava envolvido com financiar um cara que não vai pagar imposto. Mas ele estava. E as pessoas não sabiam, porque é tudo entrelaçado, tá? Se não é diretamente, é indiretamente. Então, por isso que essa crise também foi uma crise desse sistema financeiro excessivamente liberalizado. E para completar aqui, a grande diferença do ponto de vista de consequência estrutural da crise de 29 para a crise de 2008 é que as consequências para a regulação, agora, recente, foram muito tímidas. Comparadas com a regulação violenta que foi nos anos 30, a regulação dos anos 2010 foi infinitamente mais tímida. Você não, digamos, nem de longe reverteu esse processo de securitização, de liberalização
e de contaminação e opacidade do sistema financeiro. Você teve a grande consequência foi o Acordo de Basileia III, que é uma coisa bastante técnica de regulação bancária, mas que basicamente exigiu que os bancos tivessem mais capital próprio, né? Digamos, aumentar o quanto... O lastro ali, né? Mais ou menos isso, tá? É uma boa definição. O quanto de capital do próprio banco precisa ter para começar a expandir operações. Que no Brasil é o depósito compulsório, né? Não, na verdade o depósito compulsório é o quanto os bancos são obrigados a manter, digamos, parado dentro do Banco Central. O capital próprio dos bancos é aquilo, como toda empresa tem o seu capital social, porque banco, qualquer tipo de natureza de banco, ele trabalha com um pouco de capital próprio, muita captação e muito empréstimo, né? E o balanço, esses são todos múltiplos do capital próprio. Basileia com algumas sofisticações bem maiores do que isso que eu estou simplificando aqui, Basileia 3 é um aumento do capital próprio para ponderar pelo risco, etc, etc. Mas assim, dá para dizer tranquilamente, passados aí muitos anos da crise de 2008, que o impacto regulatório foi muito tímido, muito tímido. Antes de passar pro assunto aqui, Brasil, algum comentário, Vitor? Não, pode passar. Beleza. Você falou que você deu pistas de que você vai entrar no mesmo mérito que ter um banco é bom, mas ter um banco no Brasil... Curiosamente, os bancos brasileiros... O Brasil vivia ali em 2008 talvez o melhor momento econômico desde os anos 70. Os anos 80 é uma tragédia, os anos 90 tem a grande vantagem do combate à inflação, mas do ponto de vista de crescimento não é muito bom, é mais ou menos a mesma coisa do que os anos 80 de crescimento, com a grande vantagem que a gente controlou a inflação em 94, essa coisa do plano real, etc. E muita instabilidade, etc. Mas a partir de 2004, 2005, o Brasil vivia um momento muito feliz do ponto de vista de macroeconomia. Tinha alguma retomada do crescimento, não era nada muito espetacular. A inflação estava sob controle, contas públicas em ordem, setor externo melhorando muito, ou seja, e o crescimento retomando. E um grau de otimismo muito grande com o Brasil. A crise bateu aqui, mas ela não bateu... Marolinha, o Lula falou. Então, tinha isso, né? Fazia parte um pouco da estratégia, e eu já falo um pouco mais disso, mas os bancos brasileiros não estavam, exceto muito pontualmente um banco pequeno de nicho, etc., os bancos brasileiros não participavam daquela confusão lá. Portanto, eles estavam expostos diretamente àquele risco. Por quê? Por uma razão muito prosaica e muito objetiva. A taxa de juros que vigorava no Brasil, como ainda vigora, era muito maior. Se eu estou ganhando em título público alguma coisa acima de 10% ao ano, eu não preciso disputar taxa de rendimento depois da vírgula. Segunda casa decimal Ó, se você que está em casa, o que está sendo dito aqui é que lá nos Estados Unidos o pessoal estava fraudando, sendo imprudente, fazendo o que fosse para tentar ganhar um dinheirinho a mais. Aqui no Brasil nem precisa, porque o governo já garante pra gente. Pra gente não, né? Para quem tem dinheiro aplicado na dívida pública. Não, não é pra todo gente, mundo. fecha aspas, o banqueiro Não, disse. é muita gente, inclusive quem tem dinheiro no Tesouro Direto faz parte, ganha também com isso, tal. Mas o fato é que a taxa média de rentabilidade no Brasil era e continua sendo muito elevada em comparação com uma época de rendimento baixo. Esse tipo de crescimento das operações financeiras arriscadas é típico de uma época de juros muito baixos, né? Se o juro, agora a taxa de juros nos Estados Unidos está 4%, 5%. Isso é uma coisa, naquela época estava 1%. Então, se eu tenho garantido sem risco 5% de rendimento, eu não vou me arriscar. Tudo tem preço, é tudo valor ponderado pelo risco, tá? Bom, mas o Brasil, eu estava dizendo que o Brasil vivia bem, mas a crise bateu aqui. Bateu de maneira forte, como seria inevitável, como foi no mundo inteiro. Pelos canais que costuma acontecer, com uma economia globalizada, muito entrelaçada, pelos canais produtivos e comerciais, produtivo, comercial e financeiros, você teve um colapso da economia internacional no último trimestre de 2008. Colapso financeiro, paralisou os fluxos de capitais internacionais. O capitalismo estava derretendo e não era na Coreia, no Brasil, na Turquia, nem na Rússia. Era no coração de Wall Street. O capitalismo central financeiro estava colapsando. Então você tem um momento de pânico, de aversão ao risco total, né? Ninguém gasta nada, ninguém aplica nada, fluxos de capital paralisaram. Isso leva também a um colapso nos preços internacionais de commodities, que já eram muito importantes para o Brasil. Então o comércio internacional também paralisa, crédito de curto prazo para exportações e importações paralisa. Então você tem uma espécie de shutdown, alguma coisa assim, um Ctrl-C, Ctrl-V na economia global naquele momento. Isso levou
aqui em 2009, isso foi no fim de 2008, 2009 a economia global, a economia como um todo, vivesse o primeiro ano de recessão do PIB mundial caiu em relação ao ano anterior, a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, para a gente ter uma noção do que foi. Para o Brasil, isso vem pelo canal comercial, pelo canal financeiro, fluxo de capital, a taxa de câmbio dispara, etc. E também pelo canal das expectativas. E daí entra um pouco na imagem, né, na frase que ficou muito famosa, né? Está tendo um tsunami no centro do capitalismo global, aqui vai chegar no máximo uma marolinha. Isso fazia parte de uma estratégia que não foi só exclusiva do Brasil. Manter a confiança nos... Exato. Porque, tradicionalmente, isso é muito típico das crises em países periféricos como o Brasil nos anos 90. A gente tem um colapso, tem um problema externo, um problema financeiro, comercial externo, e a reação dos governos, tipicamente nos anos 80, nos 90 também continuava assim e tal, e é mais ou menos o que o FMI recomenda para todos os países até hoje que estão em dificuldades, países periféricos. O governo tem que fazer o quê no momento desse? Cortar gastos, como quase sempre a recomendação é essa, cortar gastos e subir as taxas de juros. Peraí, o que o pessoal fala assim, ó, pelo menos o que chega, né? A impressão que dá tá indo mal, corta gasto, tá indo bem, corta gasto, ventou, corta gasto. É que nos últimos, depois, naquele momento não era tanto, né? Mas nos últimos, sei lá, 10 anos no Brasil só se fala disso, né? Como se fosse o problema fiscal fosse o... É o que a gente tá falando ali no café, né? Que alguns economistas barulhentos do YouTube ficam gritando assim, ó, não tá dando, né? Tem que fazer nada, o governo tem que fazer nada. Exato. Mas qual que foi o padrão de respostas? Isso é interessante, não é exclusivo do Brasil, mas só para esclarecer, a frase do presidente então era... mantenham a confiança na economia brasileira, que aqui tá tudo bem. Porque num momento desse, se está desabando as relações financeiras, se o lado da rua principal, não de Wall Street, continua gastando, pelo menos a economia retoma. O governo, se o governo se retirar das relações, ele cortar gasto, ele não baixar a taxa de juros, esse processo de digestão dessas relações financeiras, você tem o valor dos ativos e o valor dos passivos negociados aqui. Os dois caem. Se os dois caírem juntos, aí a perda de capital vai ser muito desastrosa. O Minsky, voltando a ele, mas é inevitável nesse momento, lá nos anos 80, digamos assim, formulou, ele traduziu o que deve ser a atitude governamental num momento de pânico como esse, pensando na crise de 29, é que tem que entrar a ação nesse momento. O Estado tem que entrar em ação por dois caminhos, que ele chamava de Big Bank e Big Government, né? É o Banco Central derrubando as taxas de juros para zero, para que, eventualmente, se alguém quisesse tomar crédito, isso não custasse nada. E Zero mesmo? Não, é injeção de liquidez. Quanto mais liquidez na economia, melhor nesse momento para facilitar alguma liquidação de ativos e passivos. E como ninguém gasta nesse momento de pânico, o Estado tem que gastar no lugar. Aí a política anticíclica keynesiana convencional. Basicamente, e aí o nome do livro do Minsky, do artigo e do livro, da coletânea, nos quais essas ideias estão formuladas de maneira bastante rigorosa, Can it happen again? A pergunta é, aquilo poderia acontecer de novo? Aquilo, a Grande Depressão. A resposta dele é não. Os governos aprenderam. E se tiver uma crise financeira daquele tamanho, eles vão atuar assim como eu estou imaginando. Ele estava certo. O mundo aprendeu em 2008 e na Covid? Não. Na verdade, em 2008, de maneira... Usou o que aprendeu, né? Então, era uma previsão otimista do Minsky, mas que para os países centrais, naquele momento, pelo menos em 2009, funcionou. Os estados nacionais atuaram na crise dessa maneira injusta socialmente, etc., socorrendo o sistema financeiro em níveis absolutamente sem precedentes, né? O que você tem é uma estatização do sistema financeiro em alguns lugares. E em outras todos os tipos de papéis que você tiver aí no seu balanço, seu banco está quebrado, joga para dentro do balanço do Banco Central e eu te pago pelo valor de face. Um título emitido por 100 está valendo 3. Manda aqui para dentro e eu te entrego 100 contra isso. Isso é a atuação do Big Bank absolutamente decidido, né? E outras coisas que inventaram. Não é só baixar a taxa de juros, é injeção de liquidez por torneira. Se brinca em economia que você tem que abrir todas as torneiras da liquidez. Você criou várias outras, você furou os canos ali, você inventou novas fontes para jorrar a liquidez para a economia. Mas, inicialmente,
eu estou falando do ano de 2009, os estados também gastaram muito. Programas de infraestrutura. Então, a política monetária foi muito, muito expansionista, mas a fiscal também foi. Isso ajudou. O pós-crise é curioso. O ano de 2009, 2010 é bem curioso do ponto de vista teórico e acadêmico. Porque você teve uma crise monumental do ponto de vista financeiro e que tinha um estrago para provocar uma grande depressão igual a dos anos 30, que durou a década inteira. E não. Segundo semestre de 2009, você já tinha sinais de retomada. Você estancou a sangria financeira. Evidentemente, você teve uma recessão brutal, mas ela foi curta. Por quê? Porque você atuou junto a política monetária e a política fiscal coordenada dentro de cada país, e você teve um raro episódio, raríssimo, dos anos 70 para frente, de coordenação internacional. Basicamente, todas as economias importantes do mundo atuaram do mesmo jeito, aumentando muito o gasto público e baixando muito a taxa de juros. É mais ou menos o contrário do que se costumava fazer em outras crises, quando, na verdade, o governo ajudava a aprofundar a recessão. E aí, a ideia do presidente de que continuem gastando, eu vou continuar gastando. O que o Brasil fez, no caso? Né? A gente sofreu um colapso, a gente não tinha problemas. Tinha problemas financeiros mais relacionados aqui dentro, uma coisa de derivativos, tal, sadia, etc. Um negócio do mercado futuro de câmbio, uma coisa complexa, que acho que não vale a pena explicar. Mas, basicamente, a situação financeira brasileira era boa. Mas a gente sofreu o colapso das expectativas, do comércio e das finanças. O Estado brasileiro foi muito agressivo na política fiscal. É dessa época que cria o Minha Casa Minha Vida, que deslancha o PAC, que tem a redução de IPI para linha branca, para automóveis para linha branca. Todas essas são medidas que aumentam a demanda da economia, seja por gasto público, seja por isenção de tributos, que aumenta a renda disponível. Mas o Brasil foi mais cauteloso, aliás, errou, demorou e foi pouco no lado monetário. Porque a taxa de juros até depois de setembro de 2008 ainda subiu uma vez. E depois caiu, daí caiu bastante, caiu importante. Mas o estímulo nosso foi mais fiscal do que monetário. No resto do mundo, ele foi imediatamente muito forte monetário, mas inicialmente fiscal também. Os pacotes de ajuda, o déficit público, a balança fiscal, as contas públicas americanas estavam quase equilibradas em 2007, 2008. Você teve um déficit público em torno de 13% do PIB, e é do PIB americano, não é do nosso PIB. Que é isso, é o Estado que joga a doutrina do orçamento equilibrado para o fundo da estante. Nessa hora, somos todos keynesianos, se dizia. Na explicação da crise, somos todos minskianos. É tipo, não tem ateu quando o avião está caindo, mais ou menos isso. Né? Aí qual que é a frase da economia, que é o primo? Que é a frase do prima? Não tem liberal? Somos todos keynesianos. Na hora da crise tem vários memes, tem vários quadrinhos que explicam isso. O capitalismo, jogando o Keynes, empurrando o Keynes do balanço, no barranco, e daí quando está na crise vem e pede ajuda, o Estado tem que salvar. Foi isso que aconteceu, foi muito decisivo. Mas daí o que é? Por isso que acabou, todos vieram felizes para sempre? Não. Além de não ter feito uma regulação, você aproveita a tragédia, inclusive estamos falando aqui de uma relação política, de economia política. Um momento de fragilidade absoluta do sistema bancário, do sistema financeiro como um todo, no poder das finanças, para regular. Não teve poder para fazer isso. Mas também ao longo de 2009 e particularmente depois de 2010, você teve em alguns pontos-chave das relações econômicas internacionais um questionamento forte, organizado do lado fiscal. A brincadeira é que o sistema, digamos assim, o sistema bancário espanhol, por exemplo, que estava com absoluta corda no pescoço e que botou os seus economistas fiscalistas ficarem quietos, precisamos de ajuda, gasto público é importante nessa hora para salvamento. Logo que eles colocaram a cabeça para fora da água, já começaram a dizer que a dívida pública estava muito alta. Isso é verdade na Irlanda, é verdade na Espanha. Nos Estados Unidos, na Alemanha, que não tinha tido tanto problema, o sistema financeiro alemão é mais prudente, é mais regulado, mais prudente, etc. Mas também houve expansão fiscal na Alemanha. E a Alemanha, pelos traumas que eles têm da hiperinflação, etc., os economistas são muito conservadores do ponto de vista fiscal. Então já começaram a dizer que a dívida pública europeia estava muito alta, etc. Nos Estados Unidos, nesse momento, estamos falando aqui de 2009 e 2010, cresceu, ganhou importância no Congresso, o movimento como chamava? Uma ala ultra radical do Partido Republicano, Tea Party, que são contra a existência do Estado. Não é que eles são contra o gasto público, são contra a existência do Estado. É um movimento que é contra o pagamento de impostos, etc. Começou a dizer que o Estado tinha ido longe demais, que a dívida pública já estava muito alta. Teve até uns episódios de
não tinha nenhum problema para a dívida pública americana continuar crescendo, o mercado estava financiando, e o Congresso não permitiu não elevou o teto da dívida, do estoque de dívida. Então, na verdade, o mercado quer financiar a dívida pública americana, mas o Estado se autolimita. O que aconteceu, para além dos aspectos meio pitorescos, assim, inclusive muito ideológicos, você teve uma limitação crescente do uso da política fiscal para continuar a recuperação da economia. Como a recessão não foi tão forte, ela foi abreviada por essa ação coordenada e monetária e fiscal ao mesmo tempo, a economia voltou, mas não voltou a crescer. Ela voltou a crescer muito pouco. Saiu da recessão, a recessão foi muito breve, mas aí sobrecarregou a política monetária. E aí você entregou as taxas de juros baixas e a todas as outras medidas de estímulo monetário e de liquidez da economia, como quantitative easing, etc., um peso muito grande. E isso já está no Keynes, e os economistas costumam dizer que a taxa de juros e política monetária é boa, é igual a rédea do cavalo. É boa para você segurar a economia. Mas se você soltar, pode ser que ela cresça. Mas não é a rédea que vai fazer o cavalo andar. Você precisa de alguma coisa que empurre o cavalo. Então, a política monetária dava as condições para a economia voltar a crescer. Mas a política fiscal, se ela passou a ser contracionista, aí você perdeu estímulos. Aí você teve um período longo, eu estou falando aqui de 2009 até 2018, por aí, 15, 16, em que as taxas de juros centrais ficaram muito baixas. Não provocaram uma recuperação muito forte da economia americana, europeia, de jeito nenhum. Mas elas inundaram o mundo de liquidez. E daí você entende um pouco o efeito para países como o Brasil, cujo tombo foi muito grande em 2009, mas que teve uma recuperação muito rápida em 2010. Mas aí sim, o Brasil voltou a crescer. Então a curva faz é muito agudo, assim, é um V muito, é recuperação em V mesmo, né? 2010 já foi um crescimento de 7,5, que foi o maior crescimento desde os anos 80 no Brasil. Aí você tem, então, um mundo pós-crise que ele não é o colapso como parecia que ia ser, logo que teve a crise. É um mundo que tem liquidez abundante, é um mundo que tem preços das commodities voltam a crescer, que o comércio internacional retoma, mas não é exatamente um mundo pré-crise. Porque você tem baixo crescimento, você tem muita volatilidade. É nesse contexto que você tem a política econômica do Brasil, e daí já estamos entrando no governo Dilma, que é um período em que as dificuldades externas são maiores, mas não é uma catástrofe do ponto de vista externo. Tá? Mas isso e aí a gente sai da explicação da crise, do colapso, e tem a ver com as respostas de política econômica domésticas e internacionais à crise, que foi essa combinação muito, muito eficiente para evitar o pior da crise, mas um pouco fraca e um pouco manca para dar conta da recuperação econômica pós-crise. Você falou governo Dilma, a primeira coisa que vem a mim, me marcou muito. Falou Dilma, já me vem essa memória. Eu era universitário, né? Eu estava lá com a minha mãe no carro e a gente estava passando numa rua comercial e ela, olha só, Vitor, aluga-se. A empresa que mais cresce no Brasil é a Aluga-se. E aí logo depois vem uma coisa que inviabilizou o governo dela, né, na sustentação. O que foi essa crise? O que foi a crise que a Dilma passou? Então, é o lado que eu mais trabalho, então inclusive eu contesto um pouco a ideia de que o ajuste muito duro que a Dilma fez no segundo mandato, no início do segundo mandato, estamos falando aqui Joaquim Levy, aquela combinação, sobe juro, desvaloriza muito forte o câmbio, sobe preço de tarifas, etc. Aquilo foi imposto por um cenário internacional muito adverso, né? Eu não consigo enxergar, estudando a história econômica brasileira, aquele momento como particularmente agudo, imediatamente muito grave do ponto de vista externo do balanço de pagamento. Estava mais apertado, etc., mas a situação financeira externa brasileira é boa desde 2004, 2005, e isso nem o Paulo Guedes conseguiu estragar. Ele queria até, mas não conseguiu. Continua muito saudável. Passou pela Covid, passou por tudo, o estoque de reservas, a estrutura de passivo, etc. Agora o câmbio está muito pressionado, mas a situação externa como um todo de balanço de pagamento brasileiro é muito segura. Não tem nada a ver nem com os anos 90, quanto mais com os anos 80. Anos 80 e 90 é quando a gente tinha que dar o cavalo de pau na economia, porque ia faltar dólar. Não falta dólar mais para o Brasil, não falta. Mas você tem um ambiente internacional que é muito mais incerto. Estou falando agora de 2011 a 2014, que é o governo Dilma. E que falta no Brasil, já que tem muito dólar? Aí depois a gente já volta para o próximo assunto.
A brincadeira aqui é que é o seguinte, historicamente, ao longo da história do Brasil, e você pode pegar começo do século XX, época do café, etc. Processos de crescimento prolongados da economia brasileira geralmente foram abortados, né? O crescimento da economia brasileira bateu no muro, quando ele vinha, parecia que ia emendar. Geralmente são duas grandes restrições, né? Uma é energia, né? Teve um episódio, não faz tanto tempo assim, de 2001, que teve um apagão, carência de energia, etc, etc. Mas isso é um pouco menos frequente na história do Brasil. Eu e meu pai, que era um cara divorciado, sozinho, um homem sozinho. E ele gostava de tomar banho gelado, ele não deixava a casa toda acesa, Aí o FHC, né? Teve o apagão. Falou que tinha que reduzir mais. Aí a gente falou, não tem que fazer mais nada, não tinha mais margem. Bom, vamos lá. Não tem pra onde ir. Mas, historicamente, para países como o Brasil, e no caso da economia brasileira isso é válido, a principal limitação, a principal barreira à continuidade do crescimento, o que abortou o processo de crescimento brasileiro foi a restrição externa. Foi a falta de dólares. Foi a restrição para importar ou, no casos mais extremos, tem alguns episódios na história, de crise de balanço de pagamentos. O que é uma crise de balanço de pagamentos? Você importa muito mais do que exporta bens e serviços e você não consegue atrair financiamento para fechar esse balanço. Quando você tem reservas, você consome um pouco das reservas, mas elas são limitadas. É assim que, então, digamos assim, o que se chama de crise cambial, historicamente, sempre foi o nosso obstáculo maior, recorrente, não é o tempo inteiro de crise cambial, recorrente. Uma crise cambial mais permanente foi anos 80. Anos 90 teve algumas, né? O que mudou, na minha opinião, mas é uma opinião muito pessoal, inclusive eu sou, digamos assim, sou um pouco isolado nessa ideia, é de que esse problema ele está bastante afastado do Brasil já faz 20 anos, desde 2004, 2005, que essa restrição da balança de pagamentos, ela deixa de figurar entre as nossas barreiras. Mas então por que a gente não deslancha crescimento? E aí se você tem que explicar a década passada, e já esta daqui, que já vai quase pela metade, por um contexto de influências do setor externo, mas que não batem diretamente na balança externa, no balanço de pagamentos. Você tem fluxo de financiamento que é oscilante, mas ele é largamente suficiente para fechar as contas. Você tem um desempenho comercial extraordinário, que é muito baseado em produtos básicos, primários, agrícolas, minerais, petróleo cada vez mais, etc. Isso dá uma segurança de que a gente não vai ter problema de dólares. Mas a organização da economia internacional, ela influi bastante sobre o desempenho da economia brasileira. Pegando aí um exemplo do caso da Dilma, do período Dilma. O que o Brasil tinha ainda em 2011, 2012? Tinha uma coisa que estava faltando muito no mundo, que era a demanda agregada. O Brasil ainda tinha um processo de crescimento com distribuição, ainda tinha uma taxa de desemprego em queda. Então, o dinamismo interno da economia brasileira, pós-crise de 2008, 2009, ele estava preservado no início do governo Dilma. Os nossos problemas estavam mais... Então, demanda não faltava. Estavam mais do lado da oferta. A estrutura produtiva brasileira já vinha sendo muito prejudicada, muito penetrada por importações, pela concorrência da China, pela desindustrialização, etc. O governo Dilma fez, e é parte até dos problemas que ela vai enfrentar depois, uma política muito custosa de incentivos, de política industrial, que não é pecado você usar desonerações, entrando no campo de vocês, para incentivar determinados setores. O benefício tributário, classicamente, é um instrumento de política, seja de demanda agregada, seja, no caso, que era uma política de oferta, para você alterar um pouco os preços relativos para incentivar a produção e investimento local. Foi muito custoso e foi um fracasso do ponto de vista do investimento e do crescimento industrial. Não foi fracasso em termos de emprego. Emprego industrial foi mantido, basicamente, no governo Dilma. Mas por que foi um fracasso? O Brasil tinha demanda, tinha melhores condições de custo. O câmbio desvalorizou um pouco no governo Dilma. Custo de energia foi derrubado. Financiamento do BNDES tinha, barato. Importa dizer que desvalorização do câmbio é bom nesse caso. Nesse caso, para exportação. Para aquelas indústrias que têm um componente exportado grande ajuda, e para quase todas que têm um componente importado, você incentiva a busca por fornecedores locais. Você encarece a importação. Então, é o pacote clássico. O governo Dilma tentou fazer uma política industrialista mais ou menos clássica e deu errado. Por que será que deu errado?
A minha hipótese de fundo, mas isso é coisas para ser investigado ao longo do tempo, etc. Inclusive estratégias para olhar os dados para isso. É que a estrutura produtiva brasileira é muito, muito desnacionalizada. Quem manda no ritmo de crescimento industrial são as empresas multinacionais. E essas, neste momento, as decisões globais estavam submetidas a um mundo que não era de investimento. Isso persiste hoje. Persiste. Se eu não me engano, 73% da balança comercial brasileira de exportação se concentra em 3 produtos: petróleo cru, minério de ferro e soja. Exato. O setor que é dinâmico interno e que tem, digamos assim, um certo grau de autonomia em relação à propriedade, por enquanto. Daqui a pouco a produção de soja, de carne, etc. vai estar internacionalizada. Mas o que é o capital brasileiro dinâmico, poderoso, é o setor primário. E aí, para esses não teve crise. Inclusive explica muita coisa do Brasil, né? Esse poder do setor do agronegócio, da mineração, etc. Mas, do ponto de vista do crescimento da economia brasileira, como um todo, qual o problema? Eles praticamente não pagam impostos, portanto, do ponto de vista fiscal. O Estado brasileiro não se beneficia muito do dinamismo do setor exportador brasileiro. Exportação não paga imposto. Agronegócio é muito pouco. Mineração, então, fora a Petrobras, que aí sim é muito relevante, mas mineração mesmo é uma vergonha. Um crédito subsidiado. Então, tem. E, do outro lado, por que esse dinamismo sensacional do setor primário brasileiro nos últimos 10, 15 anos não se traduz em puxar a economia como um todo? Porque emprego é muito pouco empregador, particularmente o setor agrícola. É muito mecanizado, é por isso que também é tão competitivo, porque o grau de emprego é muito grande. Então fica uma economia meio digamos assim, uma parte da economia é muito dinâmica, ela garante a solução, entre aspas, ou pelo menos solução provisória desse problema clássico que é a falta de dólares, mas ela não tem a capacidade de encadeamento dela e de puxar outros setores da economia, puxa a economia do Mato Grosso, puxa a economia de Goiás, etc. Mas, digamos assim, a interconexão desses setores, até por ser, da produção agrícola para o porto direto, o grau de encadeamento é pequeno. Então é uma economia que, do ponto de vista da oferta, ela está com um problema mais permanente. E é uma economia cada vez mais baseada em serviços, e parte desses serviços de baixíssima produtividade e por aí vai. E um setor primário que pesa pouco do ponto de vista da geração de empregos, do pagamento de tributos e até do tamanho que ele representa do PIB, mas é fundamental do ponto de vista da balança comercial. Então, e o que a gente não tem mais, o que a gente tinha nos anos 2010 e foi perdendo ao longo do tempo. Um mercado interno muito aquecido, né? Uma demanda doméstica. Mas naquele momento, eu não discordo, digamos assim, frontalmente do diagnóstico. Nós temos uma demanda aquecida, isso provocou um crescimento, agora a gente precisa cuidar da oferta. Como que cuida da oferta? Eu estou fazendo um diagnóstico da Dilma. É diminuir um pouco a facilidade com que produtos e insumos estrangeiros chegam aqui no Brasil e dar incentivos para isso. Mas não foi. Mas talvez aí as brigas que você teria que comprar eram muito mais sérias, que tem a ver com a propriedade da estrutura produtiva. E aí é um processo de décadas de desnacionalização da economia brasileira. Então, mas a mensagem, como eu vejo a economia brasileira nas últimas 2 décadas, é uma economia que está muito submetida ao que acontece no resto do mundo, mesmo que o canal dessa submissão, que historicamente foi o balanço de pagamentos, esse está bonitinho. A gente não tem um problema clássico de falta de dólares, mas a gente tem um problema de limitação. É uma nova forma de dependência externa, que ela é mais indireta, mas que ela limita muito, muito drasticamente o dinamismo interno e, inclusive, o efeito de políticas econômicas que às vezes são favoráveis ao crescimento e tem pouco resultado. Talvez a chave da explicação esteja aí. Esse é um diagnóstico que, ao longo do tempo, ele pode ser verificado, mas ele é um diagnóstico muito desafiador, porque isso envolve o que aconteceu na economia brasileira não foi numa determinada conjuntura, num determinado governo. O Brasil, dos anos 90 para frente, caminha nesta direção. É estrutural, Sim, né? É estrutural. Crubelatti, indo para o nosso último assunto, faça aquela pergunta que você esqueceu de fazer durante os anos de aula com o professor. Não, eu queria só ressaltar com o professor um pouco da importância, você bateu nessa tecla até agora, né? A importância do balanço de pagamentos do Brasil e principalmente as relações do Brasil
para tentar caminhar um pouco nesse pós-2008, né? É evidente que o balanço, que as contas nacionais do Brasil elas foram muito importantes. Importação, exportação, ainda que essa crise tenha sido global. E ainda que essa crise ela tenha se espalhado pelo mundo todo. Mas é sintomático, porque quando você olha, por exemplo, no portal da SESEX, né, que é um portal onde você vê exportação e importação do Brasil para todos os países do mundo, você olha para o quadro de importações do Brasil, são produtos de alto valor agregado, produtos com muita tecnologia embutida, ou até produtos mais simples, mas que geram muito emprego. E aí, quando você compara com o que é importado e o que é exportado, a gente tem esse problema, que é justamente, talvez, onde a Dilma tenha tentado bater, né? Que é essa questão da geração de emprego em determinado setor. Mas eu queria ouvir um pouco do senhor sobre essa questão, né, do quão importante foram esses agentes, né, nessas trocas, né? Porque a gente sabe a importância do minério de ferro para o Brasil, a gente sabe a importância da soja para o Brasil e a exportação desses bens nesse período, né, pós-2008, e como isso segurou a conta. Sim, em essência, a minha consideração a respeito disso é que, ao contrário até de outros países vizinhos, a economia brasileira não é só soja. Uhum. Não é só minério de ferro, não é só frango, não é só petróleo. Aliás, o petróleo tem capacidade de ser Você cada vez nem falou mais... nióbio, né? Que não tem... não, nióbio. Mas é o seguinte, quando você olha uma relação muito estilizada, muito geral entre nível de preço de commodities e taxa de crescimento, essa relação bate para o Brasil nas últimas 2, 3 décadas de maneira impressionante. Parece que o Brasil voltou a ser o que era até os anos 30. Uhum. Ou seja, voltamos a ser um país primário exportador. Uma fazenda cuja dinâmica interna é dada pelo resto do mundo, como é, por exemplo, e sem nenhum tipo de juízo de valor sobre isso, economias menores e muito menos diversificadas, como a Bolívia, por exemplo. Uhum. Será que é isso? Você olha para a estrutura produtiva? Não é. O que explica isso? Né? Acho que tem canais aí a serem investigados. O fato que eu estou dizendo não é para onde vai a produção agrícola e mineral do Brasil que vai a economia brasileira. Elas estão, digamos assim, elas são fundamentais. E aqui não é uma escolha, acho que a gente não precisa fazer essa escolha, né? Pelo menos do ponto de vista econômico. Não é para prejudicar o agro, a mineração, e também não é para desprezar o potencial que você tem de crescimento e de geração, principalmente de dólares. É que a economia brasileira, aí a comparação não é com vizinhos latino-americanos, é com um país com uma estrutura parecida, mas muito longe, que é a Austrália. O grande exemplo dos liberais brasileiros para defender que o Brasil deve ser um país exportador de matérias-primas é a Austrália. É um país desenvolvido e cuja economia é muito baseada no setor primário. Uma pequena lembrança. A população da Austrália é mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. Olha. E como é que você vai empregar uma população que é várias vezes maior que isso, numa agricultura que, por méritos, e é bom que seja assim, é totalmente mecanizada? Então, você tem um dilema aqui, que é um dilema clássico da discussão de desenvolvimento. É uma questão de desenvolvimento das forças produtivas, emprego e distribuição de renda, etc. A gente está num dilema. Isso tem, digamos assim, as relações que isso guarda com o objeto aqui da entrevista, com a crise de 29, a crise de 2008 e o mundo pós-crise, elas são muito indiretas. Mas acho que ficou claro naquele período ali que o mundo, claro, apesar de ser por canais diferentes, ele continua influenciando muito a economia brasileira, apesar de a gente estar um pouco mais seguro diante de uma... Aí, voltando a tratar. Muita gente diz, com algum grau de razão, essa não é uma verdade absoluta, precisa ser qualificada, de que os 2 primeiros mandatos do governo Lula deram certo em termos econômicos porque teve sorte externo, né? Essa história vale até... É o pessoal querendo apertar a mão do Lula para jogar na Mega Sena, né? Vai dar... o Lucky Lula. Lucky Lula, que parecia que estava dando certo de novo ano passado, né? Mas, tudo que deu certo na economia brasileira nos 2 mandatos do Lula tem a ver com o setor externo, que foi bom. Se esquece de que teve a maior crise financeira desde os anos 30, exatamente naquele período. E aquilo bateu no Brasil, mas o Brasil se recuperou. Ou seja, sinal de que, na verdade, a gente estava muito mais resistente. Agora, o que veio depois mostrou que talvez essa resistência, essa maior
digamos assim, solidez das contas externas não basta para ter um crescimento. Aí o Brasil começou a ter problemas de outra natureza, que podem ter a ver com o setor externo também, mas tem a ver com problemas estruturais mais difíceis. Então, a provocação, né, assim como tem a figura dita, né, que é o socialista de iPhone, também tem o capitalista que socializa a perda, né? Sim. Então, vamos lá. Privatização dos ganhos sociais e socialização das perdas privadas. Você sabe que tem uma discussão ganhando prestígio nos círculos acadêmicos heterodoxos, críticos internacionais, que está estudando o que se chama de de-risking state, o Estado que assume o risco do setor privado. Isso está muito em voga por alguns círculos críticos da Europa, da Inglaterra principalmente, muito focada na questão do financiamento e da organização mesmo dos grandes projetos de mudança energética, mudança climática, etc. Né? São projetos muito arriscados e o Estado dos países desenvolvidos está assumindo cada vez mais os riscos para escândalo e para crítica, uma crítica válida, o capitalismo sem risco, etc, etc. Mas essa é uma projeção de que se der errado o Estado vai ter que assumir, está nos contratos, etc, etc. Eu, economista aqui do Sul, aqui do Brasil, olho para eles e falo, vocês não sabem o que é a história do Brasil e não é risco, isso é episódios, né? Talvez uma das coisas que marca a história econômica brasileira de maneira mais frequente, ela não é o tempo inteiro, mas ela aparece ao longo da história, essa ideia de socialização das perdas. O criador do conceito é o Celso Furtado, que olhou ali o Estado brasileiro em 1930, um pouco antes, um pouco depois, queimando o café, o que não faz sentido. Se você for olhar para explicar para uma criança por que o Estado compra a produção de café e queima. É para segurar o preço. Esse é um primeiro exemplo de que, digamos assim, a atuação estatal no Brasil, ela esteve em vários episódios e com graus, digamos assim, variados de impacto, a serviço não só da acumulação financeira, acumulação de capital privado, porque isso é uma natureza do capitalismo. O Estado capitalista é um instrumento de organização das coisas, isso é por natureza, mas de administrar perdas muito agudas no setor privado brasileiro. E tem alguns exemplos gritantes na história, talvez o mais grave desse tenha sido no final dos anos 70, quando uma parcela muito significativa da dívida externa brasileira era privada e se tornou pública. É o episódio da estatização da dívida externa, o que transformou uma crise de balanço de pagamentos gravíssima, também numa crise fiscal, que quebrou o Estado brasileiro. Isso acontece às vezes. Acontece no Brasil. Aconteceu depois na agonia do Plano Real, em 98, 99, em que a dívida pública foi trazendo para dentro dela várias das apostas especulativas contra o dólar, que estava ali mais ou menos 1 para 1. Ao invés de comprar dólar, as pessoas começaram a comprar título da dívida pública atrelado ao dólar, que se desvalorizasse eu estava protegido, mas isso foi fazendo com que a dívida pública brasileira tivesse uma parcela dolarizada muito grande. Quando veio a desvalorização, a dívida pública explode. Isso aconteceu depois de novo em 2014 e 15, em que é mais sutil, mas o governo não atuava no mercado de câmbio para segurar o câmbio que ameaçava desvalorizar muito ali em 2014, 15. O governo atuava não comprando dólar, ou melhor, não vendendo dólar, gastando reservas, e sim com um mecanismo de swap, que você promete vender o dólar lá na frente pelo preço que está hoje. Como o dólar desvalorizou, você tinha que vender, isso tinha um custo fiscal gigantesco. Tá? Então, episódios do Estado brasileiro entrando para dar garantias, principalmente relacionadas à taxa de câmbio para o setor privado, são muito comuns. Talvez os países desenvolvidos, os países centrais, não estejam tão acostumados com esse padrão na montagem de um grande plano de desenvolvimento, que é o que o mundo precisa hoje para enfrentar a crise climática, e também provocou muitas reações neste episódio de 2008, porque o que houve foi uma grande socialização das perdas, etc. Mas eu diria que no caso brasileiro isso faz parte do nosso dia a dia, aqui. Do dia a dia ou não, da nossa história, porque isso não é uma característica, digamos assim, constante. Mas a ideologia, a teoria econômica, os porta-vozes, seja na academia, seja no debate público, de que, no caso brasileiro, que renegam o papel do Estado, que diminuem e que advogam a livre iniciativa, eles não resistem a uma crise grave, seja interna, seja principalmente uma crise externa. O liberalismo brasileiro sempre, na hora do aperto, recorre ao Estado para socializar as perdas. A gente está vendo isso agora, né, no aeroporto do Rio Grande do Sul. É um episódio pontual, mas é exatamente disso que eu estou falando.
quanto menos Estado, melhor, até uma crise, Até o bicho pegar. até um bicho pegar. Aquele memezinho da foto lá do CD do Chico Buarque feliz e triste, e sério, né? Sabe aquela... Aí tinha do Amoedo, né? O Amoedo antes, né? Todo felizão. Menos Estado. Menos Estado hoje, amanhã e sempre. Aí depois o Amoedo na Covid, né? Assustado. Professor, não tem mais tempo, não vou nem te perguntar se é mais triste queimar café ou quando a gente vê um caminhão de cerveja tombado na estrada. Mas, ó, Lula, Campos Neto, Haddad. O que você acha que tem que ser feito agora no Brasil, considerando todos os aprendizados que a gente já teve? Eu acho que o desafio econômico do Brasil nesse governo Lula 3 é muito grande pelos problemas estruturais que a gente acumula de algumas décadas, pela destruição não só institucional do ponto de vista democrático, da sociedade, que foi o período que acabou em 2022, mas também do ponto de vista das políticas públicas. Tem uma dificuldade enorme de resgatar instrumentos de intervenção. E pela situação econômica brasileira, que não era boa no final de 2022, particularmente a situação fiscal, que foi uma situação de grande, digamos assim, os números frios das contas públicas ao final de 2022 davam uma sensação muito falsa. O orçamento que foi desenhado para 2023 era absolutamente impossível. Então, o governo novo, do ponto de vista macroeconômico, assume, digamos assim, muito amarrado. Criou-se um novo arcabouço fiscal que procurava sair da corda no pescoço total, que era o teto de gastos inviável, mas que tentava sinalizar alguma coisa, mas que também acabou desenhando amarras para si próprio. As amarras estão ficando claras agora. E eu estava vendo um governo assim, que de um lado procura... na verdade, parecia muito pouco a aposta do Lula 1. Com a diferença que no Lula 1 tinha crise externa, agora não. É o contexto, né, que o Lula herda, né? Sim, é um contexto bastante difícil, o que eu enfatizo não só do ponto de vista macro, mas também do ponto de vista institucional e com uma herança estrutural que não é recente, que é essa economia com uma estrutura de oferta já bastante desequilibrada e complicada, ao mesmo tempo que você tem um setor primário muito pujante e muito poderoso do ponto de vista político, inclusive também, que bloqueia esforços de industrialização. Mas a tentativa de desenhar um regramento fiscal que tentasse atender a dois objetivos, ela é sempre desafiadora. De um lado, você tinha que sinalizar, avaliou-se que se tinha que sinalizar por uma trajetória de sustentabilidade da dívida a longo prazo e, ao mesmo tempo, você tentou preservar algum espaço para uma política fiscal anticíclica em momentos de desaceleração, você aumentar o gasto para abreviar a recessão, etc. A gente está vendo que tem um outro problema nesse arranjo fiscal, que junto com ele veio a retomada dos pisos mínimos para gastos com educação e saúde, e ao mesmo tempo é uma política que deu certo no passado e tem muitos méritos do ponto de vista social, que é a política de reajuste do salário mínimo. Essas três coisas ao mesmo tempo, junto com o arranjo fiscal, vão provocar, isso é uma conta, é fácil de fazer, aqui não tem ideologia, vão provocar um estreitamento e até uma impossibilidade de outros gastos discricionários do Estado brasileiro, que precisam ser feitos também, ciência e tecnologia, em defesa, em até política industrial e em investimentos públicos. Então a gente está num dilema muito, muito grande. Mas a gente poderia caracterizar o governo Lula na economia, no primeiro ano, como uma tentativa de reeditar um pouco o começo do governo Lula 1. Fazer uma política macro um pouco mais convencional, ortodoxa, ganhar tempo, contar com alguma ajuda do exterior, para aos poucos ir reintroduzindo mecanismos de coordenação que são no plano estrutural. Uma nova direcionamento para a Petrobras, uma recriação dos mecanismos de intervenção e de coordenação dos bancos públicos, a retomada do BNDES, etc. Tudo isso em condições muito mais difíceis. Agora, para tudo isso, tem um outro ingrediente que prejudica muito, que é, independente de características pessoais, uma política monetária que está sendo conduzida por um agente da oposição, digamos assim, que isso é novidade. Isso é uma novidade que complica bastante. Eu não sou daqueles que acham que uma redução mais forte da taxa de juros vai provocar um efeito tão grande assim no crescimento econômico.
Mas certamente... É coisa da rédea, né? Exato. Como eu coloquei antes aqui, a taxa de juros ela é excelente para limitar o crescimento econômico quando precisa. Mas talvez não seja suficiente para provocar uma retomada do crescimento. Na política a gente fala que destruir é fácil, construir é que é difícil. Exato. Mas assim, você tem uma tentativa de achar espaços dentro de uma realidade difícil para relançar as bases. Como sempre, ainda que as formas desse sempre sejam mutantes, o Brasil depende um pouco do que está acontecendo no resto do mundo. E a deterioração, que é muito mais expectacional do que concreta, os dados da economia brasileira deste ano são bons, quase todos. O que está muito ruim é a perspectiva e as expectativas e esse ruído brutal que foi provocado na relação entre política fiscal e monetária agora. Mas esse primeiro semestre da economia brasileira é o desempenho favorável, seguindo mais ou menos a toada do ano passado. Mas você tem uma degradação e uma explicitação dos limites dessa aposta. Mas, de qualquer forma, isso tem muito a ver também com o cenário que se pintou no final do ano passado para a taxa de juros americana. Voltamos ao problema que a gente começou a conversar. Este preço da economia internacional, o Brasil é um país periférico. Apesar de estar muito mais resistente ao que vem de fora, ele ainda depende muito. Então, para a gente ter um pouco mais de sorte e para eventualmente uma aposta, esta ou outra, dar certo, certamente o Brasil precisa contar com um pouquinho de ajuda do setor externo. Professor, obrigado. Vou passar para o Crubelatti fazer a despedida do nosso convidado. Eu agradeço demais a sua presença, professor. Dado tudo que aconteceu, né? Todas as intempéries aí. Mas ouvindo toda essa conversa aqui, né, que a gente teve nessa última hora, a única coisa que me fica na cabeça é o que a gente aprendeu com isso tudo, né? Que eu acho que esse é o questionamento que ele é inerente a toda essa discussão. O que a gente aprendeu com isso tudo? Com a crise de 2008, com toda essa caminhada que a gente veio até aqui de regulação, de resgate. Mas o papo foi muito bom. Obrigado mesmo. E que venham outros, né? Professor, se quiser dizer já, assim, fazendo a saudação, a despedida, dizer onde que a gente pode encontrar você, quem gostou do assunto, quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, o senhor atua nas redes sociais ou um site, como que acha você? Ou é só ir lá e bater na Unicamp? Eu que agradeço aqui, foi uma conversa muito boa, passamos por vários temas, né? Tratar de um episódio marcante na história econômica recente é interessante em si, mas os desdobramentos dele, tanto de política econômica quanto de discussão estrutural, estamos discutindo aqui a estrutura produtiva do Brasil, né? O que isso tem a ver com a crise? As ligações são longas, né? São longe, assim, a ligação de uma coisa para outra, mas foi muito interessante. Eu até tenho atuação, digamos assim, mais pública, mas não exatamente do ponto de vista das redes sociais. É um pouco de entrevistas, etc. A minha trajetória é mais acadêmica mesmo. André Biancarelli no YouTube e vai poder acompanhar. Somos professores da universidade pública e eu tive até recentemente posições institucionais importantes e tal, mas iniciativas como essa, que são cada vez maiores, assim, tal, de tentar, digamos, levar de maneira um pouco mais livre e menos rigorosa academicamente o conhecimento e as ideias, né? Porque nada disso é conhecimento absoluto. Em humanidades não existe verdade, né? Aqui tem tudo que eu falei aqui é minha opinião. Evidentemente que não é uma opinião livre, mas é resultado de reflexão. Mas outra pessoa aqui sentada organizaria as coisas de outro jeito. Mas isso é parte da nossa tarefa também de professor de universidade pública, de socializar. Isso é exatamente uma das dimensões da extensão universitária, né? De compartilhar o conhecimento com o resto da sociedade, que afinal de contas, fechando com o tema de vocês, nos financia através dos impostos. Paga essa conta, né? Quem paga essa conta da universidade pública é a sociedade. Professor Biancarelli, muito obrigado pela presença. Meu xará, Vitor Crubelatti também. E para você, essa câmera é essa aqui, Tatsu? E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal não. Segue a gente no TikTok, no Instagram, no Facebook. Ni tudo. Segue a gente em todos os lugares. E até semana que vem. Um abraço.